zum aí da saída do Veiga, da possível saída do Veiga. Será que não seria legal o Veiga ser o Totti, né? Entrar quando der? Claro, se ele quiser. Ele é o jogador mais importante da história, diz o Thiago. O Veiga é ídolo de uma geração. Isso a gente não pode negar, né? 9 anos no clube, o menino que tinha 10 e tem 19 hoje, o Veiga é ídolo dele. Latifi, não sei se você tem já alguma atualização, sei que as conversas andaram, né? Antes era só eu quero, você me quer, como é que quero, não quero, agora as conversas andaram. Como é que está a situação do Veiga, aproveitando o superchat do amigo aqui? Eu vou até responder o superchat do Thiago. Acho que é importante a gente dizer que o Veiga é reserva do Palmeiras porque o Abel entende que hoje ele não tem condição para ser titular da equipe. E quando o Veiga era o reserva no ano passado e teve o destaque no jogo contra a LDU, marcando 2 gols dando classificação, o Abel deixou claro que o Veiga fica bravo com ele por ele ser reserva e que hoje o Veiga quer jogar. Então não tem essa de, vamos transformar o Veiga em um Totti, joga quando quer. O Veiga não aceita ser esse jogador que não é titular absoluto. Então por isso que esse interesse do México é visto com bons olhos pelo staff do jogador. Porque hoje ele não é a primeira opção do Palmeiras. Nessa formatação atual, o Veiga briga por uma vaga no ataque, onde jogou o Maurício, por exemplo, e hoje a hierarquia é Flaco Lopes, Maurício e Veiga. Então, por esse contexto, a proposta do América do México é vista com bons olhos. Sobre os avanços nas conversas, o que aconteceu? Antes, o clube mexicano, os representantes do clube mexicano, só tinham contato com o staff do Veiga. Eles só tinham essa conversa. Só que agora o Palmeiras também foi incluído nas conversas. Então, na semana passada, a gente noticiava que o negócio era embrionário. Hoje já não é mais embrionário. O Palmeiras, staff de Veiga e staff do clube mexicano já conversam para tratar essa transferência. Então é aquilo que eu estava dizendo no de primeira. Pelo andar da carruagem, hoje está mais perto do Veiga deixar o Palmeiras do que ele permanecer. Muito bem, pronto, está esclarecido. Eu vou sentir falta do Veiga por tudo que ele representa e nem tanto pelo futebol que ele jogou nos últimos anos e meio aí, que realmente ele não está bem, né? Mas ele é um ídolo do clube palmeirense, esse desde bebê. E tem mais uma coisa que eu levo em consideração, né? O Veiga faz um trabalho fora do campo muito importante para as crianças, para as pessoas. No meu jeito de ver as coisas, eu levo isso em consideração. É claro que o principal, 90%, é o futebol que ele joga em campo, e isso ele está devendo. E para mim ele perdeu espaço muito depois da dupla. Ele é Flaco e Roque, ele é um jogador que jogava como meio avançado, do lado praticamente do centroavante, e ali mais atrás, como 8 foi uma tragédia, e pelo lado também não funcionou. Então, é um negócio interessante. Agora, eu vou colocar, eu vou passar para vocês aqui, ó. O Palmeiras vai estrear no Campeonato Brasileiro, e mas eu vou pular nós vamos deixar essa mais para o final e vamos falar sobre essa aqui, ó. O Palmeiras ainda busca reforços no mercado, porque eu fiz agora há pouco um levantamento, né? E o Palmeiras vendeu já, nós estamos com 27 dias do ano de 26, ó. 50 milhões e 200 mil com o Facundo, 38 milhões e 700 mil com o Aníbal Moreno, 27 milhões e meio com o John John, o Palmeiras tem 20% dos direitos mais o mecanismo de solidariedade, 7 milhões e meio de reais com o Breno Lopes e 2 milhões e meio de reais com o Luiz Guilherme, com o mecanismo de solidariedade, certo? Então, cara, isso passou de 100 milhões, mas de longe, né? 126 milhões e 400 mil reais, cara. Dos 400 que o Palmeiras pretende vender este ano, é muito dinheiro, cara. Fala aí, Davi. Não, só minha dúvida, uma dúvida técnica, é porque o Aníbal foi vendido em dezembro e talvez por orçamento isso não conte, porque o Palmeiras tinha que se desfazer do Aníbal até dezembro para que ele não pagasse um valor extra para o Racing. Então,
Claro, a gente sabe que na carteira, para as contas, a venda do Aníbal caiu agora, serve de agora. Enfim, Agora, a metinha ali, aquela. Só essa questão, sabe? Se isso ainda pode ser usado como coringa, se é que vocês me entendem. Chegando ali em novembro, não bateu a meta? Não, olha, a gente não bateu a meta, mas olha, o Aníbal foi vendido lá em dezembro. Chegando lá em novembro, se precisar vender alguém que não queriam vender, não, precisamos vender porque a gente tem que cumprir a meta. Então, o discurso vai variar conforme a necessidade, mas só para fazer essa ponderação, de toda forma, o Palmeiras conseguiu já aí 1/4 praticamente e nem está na principal janela das vendas, né? E ainda tem, como você sempre ressalta, todos as várias os pedacinhos espalhados aí pelo mundo, várias vírgulas que cada vez que são vendidas o Palmeiras ganha mais um pouquinho. O John é um grande exemplo disso. Bom, acho que a gente pode agradecer a nossa audiência, né? Me ajudem, porque são quase 1.600 pessoas conosco. Muito obrigado. Vamos dar um like, vamos Ô, se Massa, inscrever aqui no canal do UOL. Fala, Latifi. vamos botar uma meta, porque eu acho que esse povo Oh, claro. só funciona com meta. Uns 800 likes. Ô, Danilo, você que é o sommelier de like dos programas do UOL de manhã, 800 likes está bem pago? Olha, considerando que a gente está com mais de 1.600 pessoas, 800 likes me parece uma meta factível, mas só tem 200 e poucos likes, né? Então eu não sei se o pessoal está muito preguiçoso e tal. Vamos ajudar a gente? Que tal, turminha? Chegar nesses 800 likes aí, 27 de janeiro, amanhã é estreia do Brasileirão. Então acho que merecíamos, né? A gente merece essa história aí de 800 likes. E lembrando, sempre lembrando, é de graça. Pois é, ô Latifi, afinal, o Palmeiras ainda busca reforços no mercado ou eu posso dar uma dormidinha? Pois é, Massa, na última live a gente fez as apostas, né? A gente falou, vamos pôr tantas moedinhas no Almada, na chance do Arias e tal. A do Almada eu já perdi, né? Na semana passada o Almada deu uma entrevista ao Estúdio AFA, né? Uma mídia oficial da seleção argentina, dizendo que está claro que ele vai seguir no Atlético de Madrid. O que a gente pode dizer sobre essa história Palmeiras, Almada e Atlético de Madrid? O Palmeiras viu as notícias na Espanha de que o Almada poderia estar de saída, fez uma consulta, ouviu uma pedida exagerada e não se falou mais nisso. Bom, foi isso que aconteceu. Agora, o Palmeiras, como a gente estava falando, não considera como prioridade a contratação de um primeiro volante, muito principalmente por conta do Marlon Freitas e a ascensão do Pacheco, algo que a gente já tinha dito aqui. E as posições que o Palmeiras busca no momento são um zagueiro, isso é primordial para a direção do clube, trazer um zagueiro, porque sabe que não vai, que não pode não ter um zagueiro ainda nessa janela. E os dois nomes que surgem são Nino, esse é um sonho antigo, e o segundo é o Igor Júlio. Lembra lá atrás, quando a gente falou de jogadores que a gente queria no Palmeiras, eu falei o nome do Igor Júlio, os colegas do nosso palestra confirmaram ainda no início do ano que o Igor Júlio faz parte dos atletas que estão na lista do Palmeiras para a zaga, e ele não tem atuado no West Ham. Ele está emprestado do Brighton ao West Ham, está na sua terceira temporada na Inglaterra, mas o principal destaque que ele teve na carreira foi no futebol italiano. Um grande porém sobre o Igor é que ele foge um pouco do perfil do que o Palmeiras busca, né? O Palmeiras diz que quer jogador vitorioso, experiente. O Igor não teve passagens vitoriosas, né? Foram times de menor expressão, passou pelo Spal da Itália, Fiorentina, Brighton, West Ham, são times que não brigam por título, então tem essa questão. E o Nino fica aí como grande sonho, só que o Palmeiras já sabe que para tirar o jogador agora é muito difícil. Há quem diga que o Palmeiras vai tentar colocar a grana do John que tem a receber no Zenit para tentar fazer alguma coisa, mas eu não tenho essa informação, então o Nino só seria para o meio do ano. Para o meio atacante, o sonho de consumo é o John Arias, isso desde 2025, desde o meio do ano passado, antes do Fluminense disputar o Mundial de Clubes, a Leila Pereira já queria o Arias, mas tem um grande porém, né? O Palmeiras, se avançar para fazer uma oferta pelo Arias, tem que ser muito certeiro, porque se o Palmeiras fizer uma oferta que o Fluminense consiga
igualar, o Arias será jogador do Fluminense. Então é um negócio muito delicado. O Anderson Barros deu entrevista dizendo que o Palmeiras está em busca de jogadores que específicos demais, que são negociações complexas. Então o Palmeiras segue com muita complexidade nas negociações com Nino e Arias. Perfeito. Bom, eu prefiro não emitir nenhuma. Não é emitir, eu prefiro ficar quieto, porque eu tô um pouco descrente. Vai vir um Nana Nenê, sabe? Em vez de Nino, vai vir um Nino Nenê, que a Cuca vem pegar. Porque realmente eu sei que essa minha postura incomoda um pouco os palmeirenses, até incomoda um pouco a gestão e tal, mas foi isso que a gestão trouxe para mim, né? Não, uma lentidão, uma coisa assim. E, meus caros, amanhã tem estreia no Campeonato Brasileiro. Começo com você, o Danilo Lavieri. Palpite para amanhã, Palmeiras e Galo. Galo e Palmeiras, né? Lá na Arena. 2-1 pro Palmeiras, Massini. É palpite de 2-1 placar que para você o queria, né? Não Palmeiras. de escalação, né? Não. Placar. Escalação eu tenho aqui. Quer que eu passe? Calma aí. Placar primeiro. Cravada Vamos já? lá. Puta, o Lavi roubou meu palpite. Deixa eu pensar. 2-0. Vou confiar no Baliza 0. 2-0 Palmeiras. Muito bem. Para mim vai ser 0-1, tá bom? Agora, quem vai jogar amanhã, Latifi? Pois é, Massa. O que eu tenho de informação é o Palmeiras vai escalar, o Abel vai escalar o time que venceu o São Paulo no clássico do final de semana, só que com uma alteração. O Vitor Roque como titular no lugar do Maurício. E essa é uma grande questão que a gente vai debater aqui. Será que o Maurício merece para o banco de reserva? Merece. Não, para mim merece, cara. O Maurício é um jogador muito inconsistente. Entre ele e o Vitor Roque não tem nem discussão, certo? Na minha visão. E você, Lavieri? Boa questão do Latifi, hein? Então, vamos lá. A gente vai escalando aqui, só para ver se a gente está tudo na mesma página. Carlos Miguel, Kelvin, Gomes, Fux, Piquerez. Certo? Aí vocês imaginam o quê? Marlon e Andréas. Tá errado para mim. Alan. E aí a dúvida é agora. Flaco, Vitor e Souza. E a dúvida é quem vai no lugar do Maurício, certo? É isso que é o que vocês estão pensando. Assim, Flaco, eu acho Vitor e Souza. 2 pontinhas, os dois no meio e a dupla de ataque. 4-2-2-2-2-2-2-2. Assim, de novo, eu reforço o que eu falei. Sei que as coisas estão conectadas, mas a minha preocupação maior é quando o Palmeiras estiver sem a bola. Com a bola, eu acho que é um bom time, um time técnico, um time que sabe tocar a bola, mas eu fico com a preocupação sem a bola, né? Porque não tem um camisa 5, o Marlon não é o cara que pega de verdade, o Andréas muito menos, o Alan, ok, sabe voltar para marcar, o Sousa, ok, vai voltar para marcar, mas não é exatamente também. Vai ficar num Gomes que não está seguro, num Kelvin que ainda não passa segurança e num Piquerez que também. Então, assim, eu fico preocupado com a questão defensiva do Palmeiras de novo para esse time. A hora que se for bola no chão, bola por bola, técnica por técnica, o Palmeiras é razoavelmente melhor que o Atlético Mineiro, se a gente colocar cara a cara. Agora, defensivamente me preocupa. Então, por isso eu escalaria Carlos Miguel, Kelvin, Gomes, Murilo e Piquerez. O Murilo tá mal, né? Tá mal, né? Mas o Fux também tá esquisito, mas vai lá, tá bom. Fux, vai. Aí no meio, Luiz Pacheco, Andrés, Malon e o Alan, Flaco e Roque. Esse, para mim, seria o time para amanhã contra o Atlético Mineiro. Eu acho, como o Ailton está escrevendo aqui, o Malon de 5 desperdício, é mais uma coxambrada, né? É quando você precisa apertar o parafuso, não acha a porca certa, você põe outra e coloca um barbantinho. Funciona por um tempo, né? A Latifi já fez isso várias vezes. Funciona por um tempo, mas depois, não vai funcionar. Uma hora não vai funcionar. Entendeu? E aqui, ó, o Maurício está dizendo:
Fux na volância, de novo, né? De novo. Nós vamos voltar com Ô, Fux na volância. Fala aí, Natinho. essa composição que você colocou, o Palmeiras, é um time que se aproxima bastante daquele Palmeiras do Monumental, né? A única diferença é que o Evangelista foi o titular. Também me agrada por ser um jogo fora de casa, não deixa de ser uma possibilidade, até porque os vídeos que o Palmeiras disponibiliza dos treinos do Luiz Pacheco enche os olhos de ver. Dá para ver que é um moleque muito bom, que deve render muitos frutos ao Palmeiras. Mas, assim, óbvio que contra o São Paulo foi um jogo que o Palmeiras conseguiu levar da melhor maneira, mas eu acredito que esse time também pode jogar bem contra o Galo. O Galo que, apesar de ter vencido o Cruzeiro no final de semana, estava numa draga difícil e essa vitória no Clássico deu um ânimo a mais. Mas como o Dandan falou, no cara a cara, esse time do Palmeiras é bem superior ao Galo. E aí, se a gente for resgatar no Brasileirão do ano passado, né, o Palmeiras ganhou de 3-0, fora o baile com um a menos. Muito bem. Então, na opinião, a escalação vai divergir um pouco, né, entre a que o Abel quer colocar em campo e o que nós colocaríamos, né, aqui. Mas a live do Palmeiras no canal UOL me parece ser unânime. Palmeiras precisa de um 5. Precisa, Latif? Sim ou não? Eu esperaria até a janela do meio do ano. Vou ser Certo. criticado, massacrado, execrado, talvez, mas é a opinião que eu tenho. Entre trazer Perfeito. qualquer um Ah, e não, aí aí não. apostar, Ah, não. Aí põe você lá, pô. Vai jogar o Latifi de 5. Não, não dá. Qualquer um, o Lavieri faz gol de vez em quando, entendeu? Só eu que realmente não. Massa, a gente precisa Ah, trabalhar ah, veementemente para derrubar essa história de que Lavieri é o maior goleiro que o UOL já viu. Isso não, tá. isso aí isso aí eu não posso dizer. O que eu posso dizer é que eu vi um gol que ele fez. O resto é história. Meus queridos, muito obrigado, minha gente. 1.900 pessoas conosco, é uma audiência brutal. Muito bom tê-los aqui, muito obrigado. Se vendesse jogador no iFood, teríamos reforços, o Alberto está dizendo. iFood, faz um mexer com nós aqui, iFood, você vai ver que beleza. Olha aqui, ó. Coluna Palmeiras. Para sermos uma grande defesa, precisamos do Murilo recuperado. Eu iria de Pacheco, Mário, André, Sousa, Roque, Flá. Eu estou com você, Coluna Palmeiras. Eu estou com você. Em algum momento o Murilo vai ter que se recuperar na vida, né, no futebol que ele está jogando, que de fato vocês têm razão, está muito, Posso muito falar um abaixo. negócio aqui? Vocês já pararam para Um pensar? só não, pode falar vários. Vocês já pararam para pensar? É um tema até que eu vou trazer depois na live ele. Mas vocês já Isso, pararam para garoto. pensar como todos os jogadores que o Palmeiras acabou dispensando, nenhum deles vingou? Não tem um que saiu e o torcedor fala, pô, que saudade desse cara. Não tem um. E aí não faz a gente pensar que de repente o Abel é bom sim? Vocês entendem o que eu quero trazer? Cuidado. Não, porque, pô, o Zé Entendo, Rafael no entendo, Santos não tá rendendo. Gabriel Menino não rendeu. entendo. Patrick de Paula não rendeu. Rony não rendeu. Mike não rendeu. Marcos Rocha, 5 jogos bons no Grêmio, não rendeu. O Everton, estreia, calma, eu sei. Primeiro, mas o Já Everton ainda é mostrou exceção. bastante. Não, o Everton é exceção, porque o Abel queria ficar. O Everton não tem que entrar nessa conta. Mas o que eu quero dizer assim, são jogadores que Veron, o Veron, enfim, jogadores que às vezes causam alarde, né? Pô, eu Luiz mesmo, eu não queria que o Guilherme. Everton saísse. Luiz Guilherme não rendeu. Então, assim, eu tô na dúvida, sabe, gente, se de repente esses caras Esse é aí. um bom ponto. Tem o Kelvin, né? O Kelvin está indo razoavelmente bem. O Vai. Dandan, mandaram aqui Merentiel. O Merentiel é um dos casos mais curiosos desses que saíram, porque o Palmeiras defende e afirma que não queria abrir mão do Merentiel. Só que na época que abriu mão, a regra de estrangeiro era 7 o limite. E aí o Palmeiras empresta o Merentiel com opção de compra de 3 milhões e meio de dólares para o Boca. Na semana seguinte, a CBF libera estrangeiro a rodo no Campeonato Brasileiro. Então, eu acho que esse caso do Merentiel vale a gente colocar esse, como o Abel gosta de dizer, esse asterisco, porque tudo bem, é um jogador que deu certo e tal, mas que o Palmeiras não queria perder também. Então, mas essa barbeiragem do Palmeiras, o Palmeiras cometeu essa barbeiragem por
soberba, porque Grêmio, São Paulo, os clubes estavam discutindo a mudança de estrangeiro. E o Palmeiras dormiu para o tema. Dormiu, nanou neném. E por isso foi surpreendido novamente quando depois negociou o Merentiel e a coisa já tinha ido para o brejo, tá bom? Então a galera tá aqui, ó. O que vocês acham? O Abel é o cara, vocês estão loucos? Esses jogadores que. Esse eu não tinha pensado nisso, mas esse menino Laivieri é bom demais, hein? Eu não tinha pensado nisso, é verdade, cara. Agora que eu me toquei nisso, nenhum deles é a realidade. O Kelvin acho que está indo bem. Só que, por outro lado, né, por exemplo, Facundo Torres é um que não dá para Também falar não. que o Abel mandou bem. Né? O Mikael. Mikael, eu acho que é um caso mais emblemático desse, porque é um nome que o Abel pediu porque ele não estava satisfeito com o que tinha, que era o Naves, o Benedetti como opção. E aí, quando o Mikael chegou, não, o passe do Mikael é fora de série. Palmeiras melhorou muito a saída de bola. E, cara, não dá, né? Quem sabe o Mikael jogue com o Messi, pegue um pouco ali da perna esquerda dele, mude da água pro vinho, mas é papelão. A Tuesta, mandam aqui, ó, a Tuesta também, vergonhoso a passagem do Atuesta no Palmeiras, bizarro, né? Tabata também, mas esses jogadores o Palmeiras conseguiu ainda recuperar, né? O Tabata vendeu, passou para frente também. Esse que é o problema. Tem o Giovani também, né, do outro lado, né? Que também não virou ainda como jogador do jeito que a galera fala, né? Giovani, Giovani, põe o Giovani, põe o Giovani e para tal. deixar uma explicação clara aqui, o Kelvin que o Massini está falando é o Kelvin da Ucrânia, tá, gente? Não é o Kelvin lateral ainda, porque eu tô, gente, Não, como assim? não. Kelvin é o É o atacante. Kevin, É, sem Kevin, o né? Não é L. o. Ah, Kevin, eu que troquei Eu vi aqui. no chat aqui. Como assim? Calma, calma. Eu sou o defensor do Kelvin nesse programa, tá? Ninguém aqui vai tomar esse meu lugar. Eu ainda acredito no Eu Kelvin também lateral direito. acredito. Eu acredito. Eu não acredito no Giaio Ô, lenhador. Qual? aproveitando esse negócio de eu acredito, não sei o que, tem um cara que a gente precisa falar, o chat já citou algumas Hum, vezes, mas aproveitando que o Danilo tá aqui, eu preciso falar. Danilo, você ainda acredita no Felipe Anderson? O que eu vou falar, né? O cara mostra num gol, aquele golaço, por exemplo, foi contra o Juventude. Juventude. Porque assim, que futebol ele sabe jogar. Mas não tem regularidade, cara. Não consegue, não repete. Vai fazer o quê? De novo, né? Já adiantando a notícia, hoje o Palmeiras divulgou que o Felipe Anderson está fora da partida de amanhã. Não teve lesão, sentiu incômodo no joelho, mas fazer o quê? O cara não está rendendo. Então o que vamos fazer? Que ele joga bem? Que ele tem uns tapas qualificados na bola? Tem. Que ele faz uns golaços? Sim. Que ele deu uma boa impressão no começo e que fisicamente ele até me surpreendeu, voltando para marcar, aguentando e tal, no começo da passagem dele no Palmeiras? Sim. Mas hoje em dia é difícil, né? Agora, dá para falar que ele não sabe jogar bola? O meu ponto é, talvez ele não esteja preparado para jogar no ritmo que é o Brasileirão, no ritmo que é o Palmeiras, no esquema do Abel, sei lá. Esse é outro que de repente a gente vai ter que ver saindo do Palmeiras para ver se rende, né? É isso. Gente, só uma confusão que vocês estão fazendo. Eu estou falando dos jogadores que estavam no Palmeiras e saíram. Não estou dizendo que o Abel acertou tudo em quem contratou, não, tá? Os jogadores que estavam no Palmeiras eles foram dispensados. Contratações, tem um monte que o Abel aí pediu e errou, assim como teve um monte lá atrás que o Mano Menezes, Felipão, enfim, todos os técnicos do O, Mato, só para deixar